Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 21 de julho, e o tema do estudo de hoje é Caráter e Comunidade. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Efésios, capítulo 4, no versículo 13. E essa passagem bíblica nos ensina o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Existe uma canção que diz o seguinte: eu sou uma rocha, eu sou uma ilha. Por acaso você já se sentiu assim, desejando ficar sozinho? Pode até ser que você tenha ouvido pessoas dizerem: bem, meu caminhar com Deus é um assunto particular, não é algo de que eu queira falar. A partir do momento que nós conhecemos a Deus e a Sua Palavra, a Bíblia e tudo o que ela ensina, passamos a ter uma responsabilidade. Primeiro, de entender que vivemos em comunidade. Segundo, de que tudo aquilo que Deus nos ensina é para ser partilhado. Quando Paulo escreveu aos Efésios, descreveu uma igreja como um corpo. Jesus Cristo é a cabeça e o seu povo compõe o restante. E no texto bíblico que lemos no início, Efésios, capítulo 4, verso 13, podemos observar que o objetivo final de se viver nessa comunidade é experimentar a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para isso, precisamos uns dos outros. Certamente é possível ser cristão mesmo estando sozinho. Para muitos que foram ridicularizados ou perseguidos, isso não foi possível. Homens e mulheres que não se curvam sob as pressões que os cercam dão um poderoso testemunho do poder de Deus. No entanto, Paulo desejou destacar uma verdade fundamental. Em última análise, experimentamos e revelamos a plenitude de Cristo quando trabalhamos juntos em comunidade. Uma coisa é termos a nossa individualidade, o particular de cada um. Isso é importante, precisamos ter. Até Jesus Cristo ensinou que as orações devem ser feitas em particular, com portas fechadas. Isso faz parte também. Mas o fato de termos um particular não nos isenta da responsabilidade de alcançar os outros, de viver em paz com os outros, de alimentarmos a felicidade e o crescimento da comunidade. Aí eu pergunto para você: de que forma o testemunho de uma comunidade que revela a plenitude de Cristo difere do exemplo de um indivíduo que também revela essa plenitude? Quais são as implicações disso no contexto do grande conflito? Nós podemos encontrar a resposta para isso em Efésios, no capítulo 3, no versículo 10. E nesse texto a Bíblia diz o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Entendeu? Nós, como corpo, como comunidade, como igreja, como família, temos a responsabilidade de brilhar a sabedoria de Deus. E o conhecimento dessa sabedoria começa primeiro pelo temor a Ele. Não temor no sentido de medo, temor no sentido de respeito, adoração e, claro, conhecimento da Bíblia. E eu termino dizendo o seguinte: às vezes é mais fácil ser gentil quando se está sozinho ou com estranhos, mas é muito mais difícil ser bom com pessoas que você conhece ou com aqueles de quem você não gosta. No entanto, lembre-se, quando mostramos a essas pessoas graça e bondade, acredite, testemunhamos verdadeiramente de Deus. Pense nisso. E eu te pergunto, você já estudou a Bíblia hoje? Caso não tenha estudado, aceite o meu conselho. Estude. Conheça a Bíblia. Volte esse áudio. Anote os textos bíblicos que são citados aqui. Estude. Procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima de você. Graças a Deus nós temos muitos bons recursos
para termos mais conhecimento da Palavra de Deus. Se você preferir, você pode obter mais estudos bíblicos, mais conhecimento da Palavra de Deus, através do site cursos.novotempo.com. Mas entenda isso que eu vou dizer pela última vez ao encerrarmos nosso estudo. Precisamos conhecer a Palavra de Deus. Tá bom? Eu já aproveito e deixo o texto da leitura bíblica de hoje, do ano bíblico de hoje, que está em Cantares ou Cântico dos Cânticos, do capítulo 1 ao capítulo 4. Um grande abraço. Com a permissão de nosso Senhor, nós nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!